Seja bem-vindo a essa aula. Nela falaremos sobre análise técnica. Então, eu gostaria de convidar vocês a ler esse texto junto comigo. Saiba que não há segredo e vamos te provar isso. O grande desafio é dominar essa incrível técnica, além de saber gerenciar riscos e tomar decisões certeiras para lucrar na bolsa de valores. A análise técnica, também conhecida como análise gráfica, é uma ferramenta utilizada por investidores profissionais, conhecidos como traders, ou mesmo amadores, para o estudo do mercado de renda variável, como o de ações. Pode ser definida como o estudo dos preços e de seus volumes. O objetivo é determinar a tendência de um ativo por meio de um rastreio do comportamento da oferta e da demanda. Além disso, dispõe de vários indicadores de timing que sinalizam o melhor momento para comprar ou vender uma ação. O analista técnico baseia-se na premissa de que todas as informações estão representadas no gráfico, na medida que traduzem o comportamento do mercado. Sabendo disso, avaliam nos gráficos sua participação, que influenciam na formação dos preços. É comum que o analista não acompanhe notícias do mercado financeiro, a fim de manter isenção sobre sua decisão a partir do que foi identificado previamente. Quais são os tipos de análise que existem? São duas. Uma é a fundamentalista e a segunda é a análise técnica. Vou mostrar a vocês aqui qual a diferença de uma para a outra. Na análise fundamentalista, os investidores que fazem a análise fundamentalista avaliam o balanço patrimonial, fluxo de caixa, resultados da empresa e conjuntura econômica. Aqui é necessário aguardar que as empresas com ações listadas na bolsa divulguem resultados para, a partir daí, fazer a análise. O investidor que toma decisões por meio de fundamentos tem foco em construir uma carteira de ativos que trará resultados consistentes a longo prazo, indicado para quem tem perfil de longo prazo, que é no mínimo de 5 anos, e não se preocupa com a oscilação do mercado. A análise técnica, os traders que operam o day trade, operação de curtíssimo prazo, fazem o uso da análise técnica. Além disso, é possível tomar decisões em instantes fazendo o uso do gráfico com intervalos de minutos. Os objetivos também são distintos. O analista técnico tem interesse em gerar ganhos rápidos no curto prazo, ou até mesmo curtíssimo prazo nas operações do day trade, e busca ganhar com a oscilação do dia a dia. Alguns indicadores técnicos muito utilizados são as médias móveis, bandas de Bollinger, volume financeiro, VWAP e preço de fechamento. Existem também 3 tipos de gráfico. Vamos explicar a vocês qual a diferença de um para o outro. E assim você decidirá qual o melhor a ser utilizado. O primeiro gráfico é o gráfico de linhas. O gráfico de linhas é o mais simples dentre os disponíveis nas ferramentas gráficas. Perceba que a periodicidade diária, onde a linha é a união dos preços de fechamento de cada dia de negociação. Ou seja, nesse gráfico você não sabe onde começa e onde termina um dia. Ele é totalmente ligado. Você só percebe se o mercado está em alta, em baixa ou andando de lado naquele momento. O segundo tipo de gráfico é o gráfico de barras. O gráfico de barras ilustra os pontos de abertura, fechamento, mínimo e máxima. Note que a barra horizontal do lado esquerdo identifica o preço de abertura do ativo e do lado direito o de fechamento. E ainda percebemos que mostra o mínimo e a máxima, que é o preço atingido do ativo. E o terceiro e último gráfico é o gráfico de candlestick. A denominação candlestick se dá porque a figura representativa parece uma vela com seu pavio. As figuras não necessitam ser exatamente iguais e cada padrão está sujeito à interpretação gráfica de cada analista. Perceba que o candlestick é a variável do gráfico de barras, porém que formou um corpo. Através deles eu te faço as seguintes perguntas: quantos candles há de baixa? Quantos candles há de alta? Quantos candles fecharam praticamente no empate? Perceba que com o gráfico de candlestick nós visualmente conseguimos identificar mais rápido as informações e por essa razão nós traders, a maioria deles, pelo menos, utilizam um gráfico de candlestick. Vamos falar agora das escalas. Qual a diferença quando a gente fala de escala logarítmica e escala aritmética? Para que servem essas escalas? Quando utilizar a logarítmica ou a aritmética? Quando dados são representados graficamente, pode-se usar basicamente 2 tipos de escalas. As aritméticas, ou conhecidas como linear, ou a logarítmica. Usar uma ou a outra pode alterar completamente a forma de um gráfico e, consequentemente, fazer você tirar conclusões diferentes. Na escala aritmética, usada na maioria dos gráficos, a distância entre as marcas na escala equivale ao mesmo valor absoluto. Já na logarítmica, a distância entre as marcas na escala equivale à mesma proporção. Exemplo, se uma ação sobe de R$10 para R$20 e a outra sobe de R$80 para R$90, ambas valorizaram numericamente R$10. Porém, em escalas percentuais, os tempos são os seguintes.
De R$ 10 para 20, ela valorizou 100%. Eu estou dando ênfase, nesse momento do 100%, à escala logarítmica. No segundo exemplo, se ela valorizou de R$ 80 para R$ 90, ela valorizou 12,5%. Nesse momento, eu estou dando ênfase à escala percentual, ou seja, eu estou dando ênfase à escala aritmética. Então, por que afinal os gráficos usados para analisar o desempenho de ações nas bolsas de valores têm sempre a escala logarítmica? Simples, porque o analista busca por desempenhos percentuais. Não importam tanto se a ação valorizou 1 para R$ 2, mas sim se o ganho ou a perda foi de 10, 50 ou 100%. Portanto, tenha em mente que seu objetivo é medir a variação percentual e principalmente quando aliado a isso você tem uma amostra de dados muito ampla, prefira sempre a escala logarítmica. Pessoal, vamos falar agora sobre tendências de mercado. Existem 3 tipos de tendências, então vamos falar sobre eles agora. O preço do ativo é o consenso entre a oferta e a demanda. Esse conceito é muito simples. Basicamente, o preço é formado a partir do equilíbrio entre a oferta, a quantidade de investidores interessados na compra, e a demanda, a quantidade de ativos disponíveis para negociação, sendo assim um reflexo da relação de compra e de venda. Os preços formam-se dentro de tendências, ou seja, há períodos com tendências de alta, baixa ou lateral, e os preços seguem cada uma delas. Certos níveis de preços são gravados pelo mercado como topos e fundos, padrões de análise técnica das tendências das ações. Eles indicam uma tendência de alta ou de baixa consequentemente. São nesses pontos que uma resistência, que é a dificuldade de o preço tem de subir, ou suporte, dificuldade que o preço tem de cair, são identificados. É fundamental identificar esses movimentos no gráfico. Uma vez rompido um desses padrões, um novo comportamento é formado com grande intensidade, devido principalmente pela demanda dos investidores. Existem 3 tipos de tendência na análise técnica. Altista, tendência altista, ou conhecida como bullish, acontece quando há maior pressão compradora, ou seja, a maior demanda, e consequentemente os preços dos papéis sobem. O termo bullish vem do bull, o touro, em inglês, e origina-se porque o touro ataca com movimentos de baixo para cima, erguendo seus chifres contra os oponentes. Já o mercado baixista, a tendência baixista vem do bearish, tendência quando, sob maior pressão vendedora, maior oferta, os preços dos papéis sofrem queda. O termo bearish vem do bear, o urso em inglês, e origina-se porque o urso ataca com movimento de cima para baixo, derrubando o seu adversário com a utilização das suas fortes patas dianteiras. E existe ainda o mercado de tendência lateral. Alguns chamam de mercado de consolidação, mercado de lado ou faixas de negociação. O mercado nem sempre tem uma tendência de alta ou de baixa. Quando há um equilíbrio entre compradores e vendedores, dizemos que o mercado está sem tendência ou andando de lado. Segue aqui um exemplo das 3 tendências no mesmo gráfico. Você perceba-se que nesse exemplo a seguir, eu tenho um mercado de alta, um mercado altista, um mercado lateral e um mercado baixista, de queda. Já aqui, pessoal, eu mostro a vocês os tempos gráficos mais utilizados, certo? Você vai determinar qual tempo gráfico você pretende seguir, certo? Mas eu dou alguns exemplos a vocês, algumas sugestões. Para day trade, eu aconselho você começar a utilizar os tempos gráficos do período de 5 minutos até 60 minutos. Eu, Cleidi, de gosto pessoal, eu opero o gráfico de 15 minutos e o de 60 para day trade. Já o swing trade, eu aconselho você a utilizar o tempo gráfico de 60 minutos e os diários. E o position trade, o semanal e o mensal. Agora vou lhe explicar como reconhecer uma tendência. O reconhecimento de uma tendência se dá através de diferentes ferramentas que se completam e convergem para a mesma interpretação. O principal objetivo é identificar os topos e fundos e verificar a sua evolução. Em seguida, deve-se traçar as linhas de tendência com uma reta tocando os topos ou os fundos. Depois disso, verifica-se a inclinação. E a última técnica é utilizar a média móvel, que estará próxima da linha de tendência quando essa é formada. Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar aqui, dando inclusive exemplos para vocês. O mercado de ação não se move de forma linear. E quando você começa a estudar os gráficos na análise técnica, percebe que o movimento se dá por topos e por fundos, que de acordo com suas direções compõem essa tendência. Segue o exemplo abaixo. Verifique que eu estou traçando uma linha
abaixo do gráfico, topando só os fundos, no exemplo do mercado de alta. E no mercado de baixa, eu estou traçando uma linha no topo do gráfico, ou seja, acima do gráfico, topando só nos topos do gráfico, formando uma linha em tendência de baixa. Repare que a inclinação do exemplo do lado esquerdo me traça uma linha de alta, linha de tendência de alta, formando uma LTA. Já o exemplo do lado direito, eu estou lhe mostrando que existe uma linha de tendência de baixa porque essa linha está caindo. Você percebe claramente que ela vem caindo. Identificando os topos e fundos, é possível traçar a linha de tendência. Perceba que não é difícil identificar a tendência de alta e baixa. A gente costuma dizer na Bolsa de Valores que nada cai nem sobe em linha reta. Geralmente, quando o mercado se movimenta em tendência, existe uma parada para que se retome o fôlego do movimento, formando essas figuras laterais e padronizadas. Então, para resumir, o que seria uma linha em tendência de alta? Uma LTA. Perceba que a LTA, eu estou traçando uma linha e ela está me mostrando uma inclinação para cima. E uma linha em tendência de baixa? Uma LTB. Eu estou traçando uma linha e ela está me dando uma inclinação de movimento para baixo. No gráfico abaixo, por exemplo, há uma sequência de topos e fundos para baixo e em seguida uma reversão dessa tendência com topos e fundos ascendentes. Perceba, no primeiro movimento do gráfico existe uma linha em tendência de baixa, uma LTB. Logo em seguida, ela é rompida essa linha em tendência de baixa, tornando agora uma linha em tendência de alta, virando uma LTA. Exemplo de reversão de tendência de baixa para alta. Mas o mercado também não anda só para baixo ou para cima. Eu avisei que nós temos 3 tipos de mercado. Tem o mercado de lado. O que é o mercado de lado? É um mercado que ele consolida. O preço ele não sabe qual direção ele vai tomar a partir daquele momento. Então, nesse momento, o mercado ele anda lateralizando. Ele vai ficar normalmente entre um suporte e uma resistência. Ele vai encontrar um suporte forte e uma resistência forte e vai ficar topando o topo na resistência e o fundo no suporte. E vai ficar até o mercado se decidir, como segue o exemplo a seguir. Já aqui percebemos nesses exemplos o canal de alta e o canal de baixa. Canal é algo muito simples. Se você já aprendeu anteriormente a traçar uma LTA e uma LTB, basta você traçar uma nova linha. Se você traçou no piso, você traça no topo e vai formar então o seu canal. Para que serve o tal do suporte e resistência? Enfim, os níveis de suporte e resistência são extremamente importantes na análise técnica. Quando um preço chega no suporte, a tendência é que o mesmo pare de cair e volte a subir. A mesma relação inversa acontece. O suporte ou resistência representa um grande número de investidores interessados na compra ou na venda, fazendo com que o movimento seguinte seja de alta ou de baixa, consequentemente nos preços. A importância de identificar o suporte e resistência. Esses dois instrumentos mostram onde geralmente há reversões. Eles servem como barreiras psicológicas onde ocorre uma maior concentração de ordens de venda na resistência e ordem de compra no suporte. Quando o suporte ou resistência é rompido, percebemos no gráfico um forte movimento de impulsão devido a 2 principais fatores. A ausência de ordens de venda nos níveis de resistência, ou seja, o preço chegou no topo do movimento e não tem pessoas interessadas na venda. E ordem de compra no nível de suporte, ou seja, o preço passa da resistência e começa a pegar impulsionamento na compra, porque toda a resistência rompida virou um novo suporte. Presença de ordens de compra após o nível de resistência, os stops dos vendidos é descoberto. E ordens de venda após o nível do suporte, os stops do comprado. Após ultrapassados os níveis de suporte e resistência, passam a exercer influências opostas nos preços, ou seja, um suporte vira resistência e uma resistência se torna um suporte. Um exemplo claramente sobre isso. Traçamos uma linha onde o topo anterior virou um piso anterior, ou seja, uma resistência onde era resistência antiga virou um novo suporte. Assim que a resistência é rompida, um novo suporte é formado. O exemplo aqui agora é uma LTA, uma linha em tendência de alta. Perceba, como eu disse há pouco, nada sobe em linha reta ou cai em linha reta. Apesar de ser uma linha em tendência de alta, um mercado de alta, perceba que os preços eles sobem, param de subir porque encontram resistência, volta para um suporte antigo e vai buscar novo topo e formando novo fundo até chegar
ao patamar que ele deseja. Já na linha de tendência de baixa, uma LTB, segue a mesma coisa. Apesar de o preço estar em sequência de queda, ele não cai em linha reta. Ele cai, para de cair porque encontra um fundo forte, volta para a resistência para dar a respirada do preço, volta a cair e assim consequentemente. O que seria um pivô de alta e um pivô de baixa? É simples. O pivô de alta será quando um fundo mais alto que o anterior for formado. E o que será o pivô de baixa? É simples também. É quando você identificar aqui o topo mais baixo que o anterior. Ou seja, essa relação se dá quando você perceber que o gráfico ele veio respirar e volta para o movimento antigo. Esse momento ele está formando o pivô. Pessoal, essa aula se encerra por aqui. Nessa aula a gente aprendeu a identificar quais são os 3 tipos de gráficos que nós operamos e por que decidimos operar o gráfico de candlestick. Fora isso, também estudamos aqui o que seria uma LTA, uma LTB, um canal de alta, um canal de baixa, pivô de alta, pivô de baixa e também sugestões de quais são os tempos gráficos a seguir, de 5 até 60 minutos para os day trades, de 60 ao diário no swing trade, semanal e mensal para position trade. Aguardo vocês nas próximas aulas.